A adoração que se alguém não pegou, já está. depois pode aparecer. Posso ir? Graças a Deus. Nós temos falado sobre a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, está escrito que é o Espírito quem dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que nos tenho dito são Espírito e vida. Nós queremos, meu Pai, ouvir o falar da Tua boca, porque é Espírito e vida para o nosso Espírito. Então, de lá do Teu coração, abre os Teus lábios, abra também o nosso entendimento, e de lá do nosso coração, para que nós possamos ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Manifesta, Deus, a Tua glória neste lugar, trazendo para nós, meu Pai, o mover do Espírito Santo. Repreenda Satanás, os demônios, repreenda os principados e as potestades, dissipe todas as trevas e que haja manifesta a luz divina dentro dos nossos corações. Amém. Que línguas repartidas de fogo, meu Deus, meu Pai, esteja sobre cada um de nós. Aleluia. No nome de Jesus Cristo ressuscitado e ascendido. E graças a Deus. Eu tenho meditado na palavra de Deus. Ontem mesmo eu encontrei um irmão, conversava com ele, ele estava subido, ele estava assim. Mas ele deu um testemunho sobre o poder das palavras que nós temos dito aqui nesse lugar. Ele passou por um vale de muita dificuldade, de muita luta, mas não obstante ele permanece firme. Deus, a Bíblia, todas as palavras. Há poder na palavra de Deus. Jesus diz que as palavras que ele diz, elas são espírito e vida. Obviamente a palavra de Deus é o Espírito de Deus e é a vida de Deus. E eu às vezes fico meio preocupado com o pastor em pregar a palavra para que os irmãos não tenham um amontoado de palavras, um amontoado de pensamentos, um amontoado de frases, de períodos sobre a mente, sobre a cabeça apenas, mas que verdadeiramente nós possamos receber os seus espíritos, os seus corações, o poder da palavra de Deus, e possam viver pela palavra de Deus. Jesus se perguntou a dizer: nem só de pão viverá o homem de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então também nas minhas pregações pedindo ao Espírito Santo que ajude as pessoas a receberem cura, a receberem libertação, a receberem consolo, conforto, a receber alegria, Amém. receber expectativa, receber resolução para a sua vida pessoal, para a sua vida matrimonial, para os seus negócios. A Bíblia é o manual de Deus para que nós possamos encontrar resultado, resposta eficaz para todo o nosso viver. Mas não depende só do pastor. Depende também da pessoa que ouve a palavra de Deus. O escritor dos Hebreus diz que a palavra entre vós, anunciada, se ela não for acolhida com fé, ela não tem nenhum proveito. Então é necessário que aquelas pessoas que se aproximam de Deus creiam que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que as pessoas creiam na palavra de Deus. E eu vou procurar com a ajuda do Espírito Santo, baseado nesse trecho de Romanos 8, né? Nós vamos andar nesse capítulo 8, capítulo 7, alguns dias, segundo a permissão de Deus. Eu espero que no girar da roda nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que é impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são
segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, nesse livro de Romanos, capítulo 8, nós encontramos essa magnífica porção da palavra de Deus, altamente reveladora. Esse trecho sagrado mostra o princípio que rege a vida cristã, que rege a vida do homem salvo, do homem lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Esse trecho revela que o homem que foi alcançado pela graça de Deus, ele não vive segundo a sua própria vontade, mas ele vive por meio de uma lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Outrora, nós éramos regidos pela lei do pecado, e o pecado gerava morte. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela é aplicada à nova criatura, aquela que foi regenerada pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então, que nós possamos estar bem atentos a essa lei que governa a vida da igreja. Muitos cristãos, eles não têm podido enxergar esse princípio, eles não conseguem ver essa tremenda e terrível lei geradora e sustentadora da vida de Deus em nós. A lei do Espírito de vida, ela não somente traz a vida de Deus para nós, por meio do Cristo em ressurreição, que é o Espírito que nos dá vida, mas essa lei também sustenta, ela efetua a manutenção da vida de Deus na nossa vida. O que é responsável pela consumação da nossa salvação é a lei do Espírito de vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura, ela não é regida por nenhuma lei, nem da física, nem da química, nem do tempo, nem do espaço, pela lei dos homens, e nem mesmo pela lei de Deus. A nova criatura é regida pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que a lei durou até João Batista, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus nos insere num novo contexto de relação com Deus. É uma nova lei. Ao longo da explanação, colocando algumas coisas para a nossa compreensão. E a maioria dos ensinadores da Bíblia, eles também não conhecem então o princípio. Eles não aprofundam na pregação sobre a ressurreição. Eles ainda ficam no Cristo encarnado, Jesus defunto ainda, eles ainda ficam tateando ainda com as coisas de batismo, enfim, do arrependimento. Eles não levam a igreja a ter uma experiência elevada com Cristo em ressurreição, esse ser glorioso no qual nós estamos, no qual nós esperamos também a ressurreição do nosso espírito. Então é necessário que a gente volte o nosso coração para a palavra. Diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Todo mundo está em Cristo Jesus? Não. Só está em Cristo Jesus a nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então somente a nova criatura está em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, que não anda segundo a carne. A palavra diz que o que é nascido da carne é carne. Mas a nova criatura não anda segundo a carne, porque não é carne, ela é espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então a maioria de nós não temos a compreensão de que nós somos o espírito. O Espírito Santo aperfeiçoados. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E à medida que nós vamos então entendendo essas verdades, nós vamos podendo então andar com mais firmeza, com mais frescor, experimentando um desfrute melhor de Deus, daquilo que Deus tem para nós e daquilo que Deus já colocou em nós, que é a sua própria pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Por não conhecerem o princípio da ressurreição, muitas pessoas não podem também ensinar para os crentes
a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Então eles ficam, é como que andar no lagar, ficam amassando o barro. Mas nós precisamos avançar no entendimento da palavra de Deus, para que a igreja de Deus, ela cresça no conhecimento e na graça e nos frutos de Jesus Cristo. A lei que rege a igreja, ela rege somente a igreja, porque é uma lei que trabalha na vida de ressurreição. Por isso o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, segundo a sua muitíssima misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a lei do Espírito de vida em Cristo, ela é aplicada a esse ser que nasceu da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, unificou-se a Deus, tornou-se um só Espírito com Deus. Nós estamos num outro mundo, se é que nós podemos chamar de mundo, um outro universo, né? Porque mundo é coisa inferior, né? Então nós estamos já em outra dimensão, a dimensão do mundo dos espíritos aperfeiçoados, dos espíritos regenerados, dos espíritos que mesclados, misturaram-se com Deus. Então toda a disposição para o suprimento da nossa vida está no mundo dos espíritos, está no Espírito Santo, está no Cristo ressuscitado. Louvado seja Deus. E a maioria dos cristãos, eles trabalham, eles exercem a força de vontade para que eles possam viver segundo Deus. E aí nisso tem consistido um fracasso. As pessoas têm vivido uma gangorra, um cochear dos pensamentos, porque a nossa força de vontade é extremamente fraca. Nós não podemos, da nossa vontade, praticar o bem, e da nossa força de vontade evitar o mal. A vida cristã não é questão de certo ou errado, de bem ou mal. A vida cristã é uma vida que é regida por uma lei. Todo o universo é regido por lei. Não é verdade? Nós temos as leis da física, a lei da química, não é verdade? A lei da hidráulica, da dinâmica, a aerodinâmica, enfim. Nós temos as leis que regem a natureza, a lei da gravidade, não é verdade? A lei que rege as plantas, a lei que rege as aves, rege os peixes, rege os mamíferos. Tudo tem lei. Mas há uma lei também que rege, minha filha, olha aí. Mas há uma lei também que rege a igreja, que rege os espíritos, e essa é a lei que nos governa. Nós temos que conhecer essa lei e viver nessa lei. A força de vontade, ela tem sido o que tem sustentado muitos cristãos, e eles não ousam nem por um momento abandonar ou colocar de lado a sua vontade, porque eles temem que, se fizerem isso, eles cairão do seu viver cristão, e todo o seu labor, toda a sua relação com Deus cessará. Mas eles têm que admitir que eles têm vacilado, porque a nossa natureza humana, ela é revestida de fraqueza. Tem hora que nós estamos bem orados, bem dispostos, não é verdade? Mas tem hora que nós estamos caídos, estamos indispostos, estamos feridos, estamos doentes, estamos com problemas, estamos em crise. Então a nossa vontade, ela fica combatida, porque a vontade é uma faculdade da alma, a vontade não é uma faculdade do espírito. É que também a maioria dos crentes também não entende. Eu vi outro dia um pastor escrevendo, e eu achei aquilo interessante. Ele falou que o ser humano é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Isso eu aprendi lá no segundo ano do primário. Cabeça, tronco e membro. Parece assim um homem muito culto. E como que ele colocou aquilo ali no livro dele, essas 3 partes do corpo humano? Parece simples. Tem pessoas que não, parece que o ser humano não tem cabeça. Tem pessoas que parecem que o corpo humano não tem tronco. Tem pessoas que não conseguem identificar os membros, os braços e as pernas do ser humano. Mas ele queria falar de algo muito mais profundo. Ele queria dizer também que o ser humano é um espírito, possui uma alma e tem um corpo.
Ele está querendo dizer que as pessoas muitas vezes lidam somente com o corpo. Dentro da igreja, muitas pessoas lidam só com o corpo, alguns lidam com a alma, mas poucos têm lidado com o espírito. Isso é muito interessante. Por isso que as pessoas sentem fadiga, eles sentem cansaço com o culto, com a congregação, com a leitura da Bíblia, com as orações, com o jejum, muitas coisas que são coisas naturais da vida de igreja, causam fadiga das pessoas. Aí as pessoas então querem introduzir uma opção de novidade no culto. Eles querem introduzir uma opção de novidade, de coisas, né, que faz parte do mundo teatral aí fora. Faz parte das artes, dos esportes, né? Mas essas coisas não fazem parte da igreja, porque a igreja é um espírito. Amém? Louvado seja Deus. O nosso viver não pode depender da nossa força de vontade. O nosso viver, ele tem que ser totalmente controlado pela lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Quando nós nascemos de novo, nós fomos inseridos num novo contexto existencial. Nós recebemos a vida eterna, a vida de Deus. E nós recebemos então os princípios que conduzem a vida espiritual, porque Deus é espírito. Seria muito estranho se Deus nos transformasse num peixe e nos deixasse viver na face da terra. Nós íamos morrer, asfixiados, porque a natureza do peixe é para viver dentro da água. Ou se Deus nos transformasse num pássaro e nos colocasse para viver no fundo da água, nós íamos morrer afogados. Seria muito estranho também se Deus nos transformasse no espírito puro e nos deixasse viver aqui no mundo, com essa lei que rege a gravidade, a chuva, o sol. Por isso que a palavra do sol não te molestará de dia, nem a luz de noite. Eu falei isso? Como que Deus fala isso? Porque nós não estamos mais sujeitos. Por isso que o homem de bronze pegou Ezequiel e levou ele 1000 côvados, 2000 côvados, 3000 côvados, 4000 côvados. Era água, você não podia atravessar, senão nada. Mas como que um homem de ferro, um homem de bronze, pode flutuar e levar ele para uma margem na outra sem afogar? Porque o homem de ferro é Jesus. E Jesus não está sujeito mais a nenhuma lei. Por isso que Jesus pode andar sobre a face das águas. Quando Pedro falou: se és tu, faz-me ter contigo sobre as águas. Ele falou: então vem. E ele veio. E quando ele estava sob a autoridade da lei do Espírito de vida, ele pôde andar. Mas quando ele olhou para o lado, viu o vendaval, quando ele entrou na dimensão do mundo inferior, ele afundou. Afundou em quê? Afundou nas águas. Então Jesus pegou ele pela mão e torrou de boca a terra. Então Jesus estava dando instrução não só para Pedro. Jesus está dizendo para nós que nós íamos entrar, Pedro ia entrar, e nós entraríamos também numa dimensão espiritual. Nós íamos poder entrar no fogo, entrar na cova dos leões, andar na face das águas, e mal nenhum poderia tocar na nossa vida, porque é uma natureza indestrutível. Quando Pedro fala da vida indissolúvel, indestrutível e inacessível, ele estava falando que é uma lei que rege esse viver que agora nós vivemos em Cristo Jesus. Amém? O cristianismo está tão fraco, porque a maioria de nós temos vivido pela nossa própria força de vontade, ao invés de viver pela lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, a qual nos livrou do pecado e da morte. Muitos dizem acerca do seu próprio testemunho, dão testemunho do seu esforço pessoal, da sua força de vontade, da sua determinação, da sua perseverança e suficiência pessoal. Por isso o Senhor levanta o ofício, eu faço, eu aconteço e tal, eu era assim, agora não sou mais e tal, vai falando. Muita maioria das pessoas, eles não dão testemunho do que Jesus Cristo é e realiza. Eles dão testemunho deles. Eu subi no monte, passei tantas noites de oração, e Deus fez, Deus aconteceu. Ele não está querendo dizer que Deus fez. Ele está querendo que Deus fez porque Ele constrangeu Deus a fazer por causa da sua força de vontade, da sua determinação. Isso é um erro, isso é um perigo muito grande, porque exclui o Espírito. Para os que são guiados pelo Espírito, Deus não apenas nos salvou, mas veio por meio do Espírito governar e guiar a nossa vida, a toda a verdade, a todo o conhecimento. Grande parte da cristandade
não sabe até que ponto, quanto espaço, tempo, a sua própria vontade ocupa no seu viver, e por conseguinte, não sabe o quanto o espírito de vida está alheio ao seu viver. Vivem a vida almática. E quando a alma ainda vai para o espírito, ainda tem vida e paz. Mas quando a alma escova a carne, eles têm morte. Por isso muitas pessoas se fatigam. As pessoas fazem um esforço hercúleo, às vezes, para congregar, para ofertar, para dizimar, para fazer quaisquer coisa no mundo espiritual. Não porque elas não querem, elas até querem, mas elas não submetem ao poder realizador. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então o Cristo em ressurreição, o Espírito que opera todas as coisas em cada um de nós. E nós então temos que dar lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa então efetivar a obra de Deus. E é um fracasso não viver pela vontade da própria alma. Em Romanos 7, nós encontramos o apóstolo Paulo, que é o tipo universal. Nos 25 versículos de Romanos 7, nós podemos ver um homem da estatura de Paulo sendo totalmente derrotado por Paulo. Ele é um sujeito muito determinado, muito abnegado, um sujeito de forte decisão, um homem sério, um homem de uma cultura espiritual, um homem profundo, mas ele achou que com aquilo ali ele podia agradar a Deus, ele podia então, ele podia até quase que obrigar Deus a algumas coisas. Deus deixou que o apóstolo Paulo então enveredasse por aquele caminho do esforço pessoal, da determinação, da vontade própria. E o apóstolo Paulo, ele tem um grande impacto, ele sofre um grande dano, ele tem uma grande ruína. Deus permitiu que ele descesse aos porões do fracasso e não deixou que ele fosse exterminado, porque Deus tinha um plano ainda através da vida do apóstolo Paulo. Mas a gente, quando lê o capítulo 7 de Romanos, a gente fica extasiado. E o próprio apóstolo Paulo diz assim: o que eu faço, não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto uma lei que é boa. Romanos 7, versículo 15 e 16. O versículo 19 fala: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Que declarações! Que declarações! O apóstolo Paulo estava brincando. Ele não era um brincalhão, ele não era um crente acidental. Ele está escrevendo aqui uma cartinha igual quem escreve no Luzia, ou quem escreve a revistinha Mônica, ou o Pato Donald. Não, ele está escrevendo aqui a palavra de Deus. E ele estava falando também do fracasso que ele, como homem, pôde experimentar quando ele resolveu fazer o bem. Toda vez que você resolve um pecado, você perde com fartura. Toda vez que você resolve fazer um bem, fazer uma obra, você não faz aquilo. Porque é uma lei que rege a nossa carne. É uma lei que rege a nossa carne. E é uma lei que rege o nosso espírito. E o que nos dá governo, o que nos dá vitória, não é a nossa decisão de fazer o certo ou não fazer o errado. O que nos dá vitória é nós nos submetermos ao Espírito, andar no Espírito, obedecer ao Espírito, ser guiado pelo Espírito. Toda vez que nós saímos dessa linha, desse princípio que Deus estabeleceu, é fracasso. O apóstolo Paulo, ele diz: esta palavra é fiel e digna de aceitação, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, do qual sou o principal. Que palavra que o apóstolo Paulo escreve. O que é? Porque ele podia ver mesmo. O apóstolo Paulo tinha luz sobre as coisas certas e as coisas erradas. Muitos crentes também, por não ter luz sobre o certo e o errado, eles vão ver de qualquer maneira. Mas quando nós andamos à luz da palavra de Deus, a palavra de Deus mostra que muitas coisas que nós fazemos, que elas parecem grandiosas para os homens, é trapo de imundícia para Deus. São coisas mundiais, são coisas inaceitáveis para o nosso Deus. E nós então, o temor e o tremor de Deus precisa vir sobre nós, para nós então colocarmos de lado as coisas da alma, da vontade, da decisão, da resolução humana, e permitir que a ação do Espírito de Deus possa então controlar o nosso espírito regenerado, o espírito
nasceu da ressurreição, um Espírito que está unido com Deus para sempre. Deus permitiu o esforço de vontade de Paulo, o seu fracasso, para nos mostrar que nenhum de nós podemos viver por nossa própria vontade, por nosso próprio esforço. Muitos dizem: eu quero servir a Deus, eu quero é Deus, até alguns, eu quero é Deus, né? Quero me colocar na vontade de Deus, eu quero me santificar, eu quero o poder do Espírito Santo, eu quero fazer missões, eu quero obedecer a Deus e servi-lo, eu não quero pecar, eu não quero mentir, eu não quero agredir meus irmãos, eu não quero faltar os estudos, eu quero dizimar, eu quero ofertar, eu quero ter uma vida de fidelidade. E eles vão falando de uma série de desejos. Isso é vontade. Isso é vontade. E aí, apesar desses desejos eles serem bons, nenhum de nós podemos levá-los a efeito, por causa da fraqueza da nossa humanidade. A palavra diz: em mim não habita bem, o apóstolo Paulo fala isso, nós vamos ver mais à frente. Isto é, na minha carne. Romanos 7:20, nós vamos ver isso, fala sobre isso. Então, como então nós podemos agradar a Deus, podemos servir a Deus, podemos ofertar, podemos dizimar, podemos fazer todas essas coisas aqui que nós gostaríamos de realizá-las? É no Espírito. A palavra diz que é o Senhor quem realiza todas as obras. Então não podemos nem orar, nós não sabemos nem orar, como o Correio está falando. Por isso Deus colocou o Espírito em nós, para que nós oremos como convém. Sem o Espírito é impossível a gente ter uma vida correta de oração. Sem o Espírito é impossível jejuar. Sem o Espírito é impossível ofertar. É impossível missões. Missões é uma coisa que o pastor estabelece e vive, para sustentar. Missões é algo que o Espírito Santo traz do coração de cada um de nós. E cada um de nós realizando missão de uma forma. Às vezes a gente acha que o sujeito está lá na frente fazendo a missão como missionário, às vezes o sujeito nem nunca foi lá, é que é o verdadeiro missionário. É muito profundo. Louvado seja Deus. Paulo queria tudo, mas por sua própria vontade, mas ele simplesmente não conseguiu. Ele diz: pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Romanos 7,15. Ao ter a sua vontade fracassada, o apóstolo Paulo pode entender que fazer o bem ou fazer o mal não é uma questão de vontade, mas é uma questão de lei. Fazer ou deixar de fazer é uma questão de lei. Pecar é uma lei. A palavra de Deus diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Então pecar é uma determinação. A gente não peca porque ele quer, não. Ele peca porque ele é obrigado a pecar, porque é uma lei que obriga o homem a pecar. Mas há uma lei também que livra o homem da lei do pecado e da morte. É a lei do Espírito. E essa lei, ela só opera na igreja, só opera em nós. Tem vez de nós fazermos esforço para não pecar, para não mentir, para não comer, para fazer aquilo, nós deveríamos nos submeter ao Espírito Santo. Espírito Santo. Hoje a gente entendeu o Espírito Santo. Eu precisava de umas coisas do Espírito Santo. Aliás, eu preciso de tudo do Espírito Santo. Eu comecei a fazer algumas confissões do Espírito Santo. Algumas coisas que eu não estava alcançando, que eu não podia, e que eu não tinha força, mas que eu precisava daquelas coisas. Eu pedi para trazer aquilo para mim. Mas sem que eu me desgastasse, sem que eu me machucasse, sem que eu machucasse ninguém. Está escrito que é o Senhor que opera o querer e o efetuar. Então não adianta eu querer se o Senhor não quiser. Não adianta eu buscar a efetivação de nada se o Senhor não efetivar. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir, se o Senhor não colocar a sua vontade na minha vontade. Deus, você já fez a tua vontade. Naquele momento o Pai colocou o seu vontade. E ele não suportou a cruz. Então eu fiquei aqueles momentos assim, orando também pelos irmãos. Esse eu fico olhando para as pessoas em determinado momento, você vê que eles têm um grande esforço, um grande desejo, mas aquele é uma bola de soprar. De repente parece que eu tenho uma pontinha de alfinete ali, que murcha, aquele denudo, aquela disposição, parece que ela vai toda embora. Por quê? Porque é uma vida pela vontade humana.
não viver pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma lei que opera a vida, e há uma lei que opera a morte. Fala que o salário do pecado é a... E a lei do Espírito, ela opera a vida. A lei do Espírito, a lei do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a lei do Espírito, que é o Cristo em ressurreição. Só na vida de ressurreição, né, ao operar do Espírito. E essa vida que vai nos guiando. A gente olha para as pessoas assim e fica admirado. Fulano faz tantas coisas no reino de Deus, tanto, eu não faço nada. Por exemplo, não sei se o senhor vai parar para pensar no papel da Virgem Maria. Ela deu a luz Jesus e praticamente já sai de cena, não é verdade? Mas que obra? Foi chamado bem-aventurada entre as mulheres. Bendito o fruto do seu ventre. Ela trouxe a ideia, a materialização do Filho de Deus. Ela não foi carregada já do arrebatamento, não foi carregada já do Pentecoste, não foi carregada da última criatura, não foi para a Espanha, não evangelizou a Ásia 2 anos. Vocês não estão entendendo? Então a gente às vezes, nós cristãos também, é saber que Deus é santo. Já na santidade de Deus, Ele nos escolher, Ele já distribuiu, já deu dons a nós. E nós temos que ficar naquilo que nós somos chamados. E naquilo que nós somos chamados, Deus vai ser glorificado. E nós então teremos galardão, nós teremos salário hoje e teremos recompensa no porvir. Está escrito: se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho um prazer na lei de Deus, mas vejo meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, versículo 20 ao 25, o Espírito Santo usa Paulo para nos ensinar, para muitos de nós atrevermos a fazer o que muitos de nós temos tentado fazer as coisas bem na raça. O apóstolo Paulo diz: vamos que vamos, eu vou mesmo, eu já cheguei até aqui, eu já fiz, eu já escrevi livro de Coríntios, escrevi livro de Romanos, já escrevi Gálatas, escrevi Efésios, eu já enfrentei os poderosos, já venci já tive Damasco, já tive Jerusalém, eu não sou tão excelente como os principais apóstolos. O apóstolo Paulo: agora eu vou mesmo chegar lá na Nova Jerusalém. Mas Deus então mostrou para o apóstolo Paulo que no apóstolo Paulo havia duas leis. Na nossa vida, no nosso viver, existem duas leis. E nós não podemos, irmãos, o grande problema nosso é que os irmãos não querem aprender a palavra de Deus, não querem sentar para ouvir a palavra de Deus. E por isso eles são derrotados. Isso é a palavra de Deus. Por isso há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. São muitas pessoas que morrem espiritualmente, e morrem de fato, por falta de conhecer. Veja essa palavra que o apóstolo Paulo diz: ora, se eu faço o que não quero, versículo 20 de Romanos 7, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então em mim quem? Na nova criatura não. Ora, é o novo homem. Mas como em sendo ele novo homem, ele podia dizer que ele habitava o pecado? Na carne. Na carne. A igreja é 100% espírito e é 100% carne. Essa carne não é carne pecaminosa não. É 100% humana. E a nossa humanidade está sujeita ao pecado. É um negócio muito interessante. Então, como nós vamos assentar no nosso coração a resolução, a determinação de aplicar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, se existe uma lei ainda que comanda o procedimento da nossa vida humana, da nossa vida carnal? Porque Deus, a carne, o sangue não é do reino de Deus. Deus sabe como podia lidar com a nossa carne. Deus quer lidar com a nossa carne, Ele tinha que nos destruir.
que a carne tornou-se a habitação de Satanás, a habitação do pecado. E ele diz assim: acho então esta lei em mim, uma lei, a lei que a gente tem que obedecer, não é verdade? Que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. A vontade dele é fazer o bem. Mas tinha uma lei que falava: não, Paulo, você não vai fazer o certo, vai fazer o errado. E aí, então, por isso que ele diz por isso que ele fala lá, em 1 João 13:15, que ele era o principal pecador. E ele vai falando: pois segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Então, esse homem interior é a nova criatura, o homem criado em verdadeira justiça e santidade. Todos nós temos prazer nas coisas de Deus. Mas não basta esse prazer nas coisas de Deus. Isso ainda não é suficiente. Nós precisamos ser guiados pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque ter prazer na lei de Deus é uma coisa, e fazer a vontade de Deus é outra coisa. Vamos concordar? Ele está falando, Deus está nos dando ensino aqui. E ele vem falando mais: vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado. E havia uma luta da lei do pecado e da lei do entendimento. E ele falava que ele estava preso. Mas ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então o apóstolo Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo para que nós abdiquemos de qualquer resolução humana, de qualquer determinação, de qualquer esforço de vontade, de qualquer decisão. Muitas pessoas estão com pastor, a gente tem visto pessoas que às vezes eles são determinados, eles falam em casa, eles falam que vão fazer, tal. E eles caem por terra. Mas não porque eles caem porque querem cair, é porque eles desconhecem, eles ignoram a palavra de Deus. A palavra de Deus, tudo que foi escrito para nós ensino. Então nós temos que voltar a nossa vida com a palavra de Deus. Se nós quisermos agradar a Deus, nós temos que nos submeter a Deus. Como é essa submissão? Você tem que dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu senti nada que posso fazer. Eu gostaria de pregar a palavra de Deus hoje, mas se o Senhor não for comigo naquele culto, eu não posso. Se o Senhor não abrir a palavra para mim, nada eu posso fazer. Se o Senhor não abrir o meu entendimento, meus ouvidos, o meu coração, para acolher essa palavra, para praticar essa palavra, para que essa palavra penetre em mim como semente incorruptível, ela não gera nenhum fruto no meu viver. Está entendendo? Não adianta que a pessoa fica ali ligada, às vezes faz até anotações, mas ele não permite que a unção que nos ensina venha sobre ele. Então a palavra de Deus quer falar sobre isso. Muitos irmãos e irmãs, eles não conseguem fazer o que querem, nem deixar de fazer o que não querem. E por que então deixa que eles fracassem? Para nos mostrar que o nosso viver vitorioso não é uma mera questão de nossa força de vontade, de nossa decisão, determinação, mas uma vida triunfante é resultado de uma vida submissa à lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus, a qual no livro da lei do pecado e da morte. Quando eu compartilho a palavra de Deus com a pastora Sandra, eu pude, nós podemos assim, considerar várias coisas que são pecaminosas e ao longo da nossa vida, nós até achamos que aquilo ali são coisas corretas. Não é verdade? Às vezes Deus fala coisas conosco assim, tão claras, e nós tropeçamos naquelas coisas. E às vezes até fazendo a obra de Deus, fazendo a obra de Deus segundo a nossa força, segundo a nossa aplicação, segundo a nossa determinação. E se nós ouvíssemos o Espírito Santo, nós não faríamos muitas coisas que nós temos feito. Aos olhos parece até que aquilo é um equívoco, mas segundo Deus, é a vontade de Deus, é o que nos dará resultado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dominar-se a si mesmo é um grande sinal do homem, vivendo com sua força de vontade. Eu estou falando aqui agora do dom do Espírito sobre temperança. Nós estamos estudando e é o sinônimo do domínio próprio. Domínio próprio é
é um fruto do Espírito Santo. O domínio próprio também só faz sentido se ele for produzido pelo Espírito Santo. Tem pessoas que eles são exiliados em determinado lugar. Ele vai então, como se fosse uma caldeira. Ele vai aumentando pressão, chega um ponto que a válvula explode. Então sai de dentro do sujeito. Então não é desse domínio que nós estamos falando. Então o homem precisa de Deus. Muitos querem refrear-se a sua maneira de falar, de expressão, querem mostrar-se pessoas disciplinadas, querem mostrar-se pessoas amorosas, querem mostrar santidade, querem mostrar fidelidade, mostrar educação, mostrar traquejo espiritual. Eles querem mostrar muitas coisas, é por acaso. De repente, se meter uma agulhazinha ali ou uma tachinha, aquilo explode, cai tudo porque acabou. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não mentirmos para nós mesmos. Nós devemos ser pessoas totalmente dependentes do Espírito Santo. Quando Jesus falou assim: se eu não for, outro consolador não virá. Mas se eu for, enviar-lo-ei. O Espírito é verdade. O mundo não vê, não o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habitará convosco e estará em vós. Então nós somos desse Espírito Consolador. É o Espírito que nos ensina todas as coisas. É o Espírito que nos guia a toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas só têm a revelação de que eles estão vivendo uma vida de fracasso quando eles explodem, quando eles tropeçam, quando eles caem. E seria muito melhor que nós voltássemos a nossa atenção para a palavra de Deus e submetêssemos o nosso viver ao que está escrito. Jesus era um homem de carne e sangue como nós. Ele submeteu-se plenamente à Escritura, submeteu-se plenamente ao Espírito Santo. Ele não fazia nada sem ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele não abria a boca, ele não falava coisa alguma, ele não multiplicava os pães, ele não curava os leprosos. Né? Aquele homem ali que estava na porta famosa do templo tinha 38 anos que ele estava ali. Mas Jesus ia todo ano em Jerusalém, pelo menos durante 33 anos. Jesus passou por aquele homem ali e ele já estava sentado ali. Aquele homem era o quê? Era 5 anos mais velho que Jesus. E por que Jesus não curou aquele homem? Ele deixou para Pedro e João no dia imediato ao Pentecostes. Porque Deus precisava daquele homem. E precisava também dar autoridade a Pedro, João, os apóstolos. Então veja como é que nós precisamos também. Obviamente, quando Jesus viu aquele homem da porta do templo, desceu o grande cuidado de fazer o sinal, levantar aquele homem e consolidar também a sua autoridade como profeta, como curador, mas ele não fez nada disso. Então nós também precisamos ter guia do Espírito Santo, que tem coisas que nós queremos fazer, mas não é para ser feito, não é para aquele tempo, não é para aquele espaço, não é naquelas circunstâncias que nós devemos fazer aqui. É muito trabalhoso ser um cristão vitorioso, quando se usa a força de vontade própria. Porquanto a vontade é uma faculdade da alma e não do espírito regenerado. O espírito regenerado é regido pelo Espírito Santo, pelo Espírito regenerador. A palavra diz que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? E a alma posta na carne morte. Então a alma não pode guiar o nosso espírito. Ela está num caldeirão inferior ao espírito. Quando nós usamos a vontade própria, nós precisamos ser cuidadosos em todos os sentidos. Isto é, no comer, no beber, no andar, no falar, no lazer, no futuro, na família, no trabalho, nos negócios, na vida conjugal, no congregar. E os religiosos fracassam. A gente vê que aqueles fariseus, saduceus, como que eles eram cuidadosos para poder tentar Jesus. E eles chegaram perto de Jesus, tentando Jesus, perguntando: por que autoridade que faz isso? Jesus falou com eles assim: eu vou te fazer também uma pergunta. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Eles calaram e confabularam uns dos outros, falaram assim: se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer: por que você não crê? E se nós falarmos que ele é dos homens, nós vamos ser apedrejados, porque todo mundo sabe que João é o profeta mesmo.
Esse foi para ele e falou assim: eu não sei. E eu falei assim: nem eu tampouco, tipo, que autoridade eu faço isso. Então a gente vê também que aqueles homens tinham uma vontade imprópria, uma vontade maligna. Eles não queriam saber a verdade. Não queriam saber como se Jesus tinha autoridade de Deus. Eles queriam verdadeiramente expor Jesus ao vitupério, ao vexame. Então, eles eram cuidadosos em muitos aspectos da sua religião. Mas aí eles acabavam sendo tropeçavam. Amém? Então, nós temos que ser muito cuidadosos também com a nossa vida de religião. Louvado seja Deus. O religioso sempre perde o controle. Ele sempre perde a razão. Ele sempre comete atos abomináveis. Quando Jesus chegava perto daqueles homens e eles falavam: vocês querem me matar? Você tem demônio? Por que nós queremos me matar? Aí, passado uns momentos, está todo mundo gritando: crucificam, crucificam. Então, Jesus conhecia, então, a vontade das pessoas mudam. E às vezes a própria vontade da pessoa que recebe um favor. Quantas vezes você faz um favor, um benefício a uma pessoa e a pessoa paga o bem com o mal? Não é que ela queira ser assim, porque ela é a própria natureza humana. Não é verdade? Então nós também não devemos colocar a nossa natureza humana, a nossa vontade, a nossa determinação, a nossa seriedade em fazer a obra de Deus. Nós devemos nos submeter à autoridade do próprio Deus. Deus que é Espírito nos regenerou em Espírito e que nos unificou consigo em Espírito, e as obras são espirituais. A obra de Deus é uma obra espiritual e as armas são espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E ao invés de nós vivermos pela vontade, nós devemos viver pela lei do Espírito de vida em Jesus Cristo. Quem vive pela força de vontade, vive pelo seu próprio controle, não pelo controle de Deus. E Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Amém? Nós vamos ficando aqui e nós vamos orar.